Quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceu a situação da Covid-19 como pandemia, lá em março de 2020, os primeiros casos do novo coronavírus começavam a ser registrados no Brasil e também em Minas Gerais. Mas antes disso, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, iniciou o planejamento para lidar com a crise sanitária e fazer com que Minas obtivesse o menor índice de letalidade entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Servidores que atuaram na linha de frente foram importantes nesse momento difícil que vivemos e compartilham essa experiência. Quem vai trazer os detalhes é a Cristiana Nogueira. É isso mesmo. Antes da pandemia ser declarada em 11 de março de 2020, Minas já planejava ações para minimizar impactos, Fábio. Durante a crise, a Secretaria de Estado de Saúde adotou protocolos inovadores, financiamento estratégico e distribuição solidária de medicamentos, resultando no menor índice de letalidade da região. Essas experiências foram registradas no documento Resiliência em Tempos de Crise. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, lembrou que uma das questões críticas foi a escassez de oxigênio em março de 2021. Eu me recordo com clareza, logo nessa sala aqui atrás onde estou, diariamente fazemos reuniões para ver os indicadores entre incidência da doença e número de mortes, para tomar decisão sobre restringir mais ou liberar mais o dia a dia das pessoas. E me lembro também de um marco especial. Eu havia vindo há pouco tempo da FHEMIG, na experiência de hospital, e tínhamos mais da metade dos nossos leitos com cilindros de oxigênio. E sabíamos que com a vinda dos pacientes que estávamos ali em 2021, em março de 2021, com a maior onda que enfrentaríamos de internação, vinculado à cepa brasileira, a Gama, que tinha vindo de Manaus, precisamos agir rápido e foi o que fizemos e tomamos uma decisão de imediato, que foi recurso financeiro, mais de 50 milhões de reais, para trocarmos os cilindros, que duram cerca de 4 horas, para tanques de oxigênio, tubulação de oxigênio. E isso de fato fez com que Minas não tivesse falta de oxigênio nos seus leitos, mais de 2.000 leitos hospitalares de CTI. Temos que nos orgulhar de toda a equipe, de todo o trabalho. Certamente saímos mais fortes e entendendo melhor essa dinâmica. Temos um novo hospital, do primeiro PPP do Estado em Saúde, que será construído na Gameleira, que vai ter leitos que podem ser reversíveis e dobrar na nova necessidade de uma epidemia ou pandemia que acontecer. E temos na Secretaria já uma governança bem estabelecida, um aprendizado grande para que enfrentemos sempre melhor estes novos desafios. E o enfrentamento à Covid foi marcado pela articulação entre diferentes esferas da saúde. Eva Lídia Arcoverde, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, destaca que as equipes pesquisaram muito para coletar evidências e desenvolver as ações. A gente tinha uma sala de situação permanente com a tabulação e monitoramento desses dados, né, em tempo real, com os dados de saúde para Covid de todo o estado. Além disso, a gente produzia boletins diários com o número de casos, número de óbitos, né, internações. Além disso, a gente criou um painel de monitoramento onde esses dados eles eram disponibilizados à população. Então, qualquer pessoa poderia ter acesso a esses dados do estado. E a gente tinha a emissão de boletins especiais. Além disso, a gente também fazia emissão de relatórios de visitas que a gente fazia aos municípios. Então, todos os municípios que solicitaram apoio do Estado, esse apoio foi atendido de acordo com a necessidade do município. Para evitar aglomerações nas unidades da farmácia de Minas, foi implementada a entrega domiciliar de medicamentos. O diretor de medicamentos básicos da Secretaria de Saúde, Jans Bastos, explicou. Nesse momento, a gente pensou uma solução, que seria a entrega dos medicamentos no domicílio desses pacientes, né? Que é algo que a gente não fazia regularmente. Então, galgamos parcerias com a Defesa Civil, com uma empresa de mobilidade urbana, definimos uma estratégia, né? Então, quando a gente identificava, né, priorizando as farmácias de regiões que tinham mais casos de Covid, a gente ia com uma equipe da Defesa Civil, da assistência farmacêutica, da subsecretaria, né, de gestão regional, e a gente entrava nessas farmácias e mudava completamente a operação delas, desde as questões atinentes aos medicamentos, ao faturamento, à dispensação, até para essa questão de definir rotas
para eles conseguirem rodar a cidade, priorizando primeiramente os medicamentos de doença pulmonar, que era o que a gente achou que fosse ser mais complicado à época, por causa da característica do Covid, mas depois ampliando esses medicamentos cada vez mais. E também foi preciso adaptar o fornecimento de sedativos e kits de intubação. Fábio, voltamos com você ao estúdio.